Boa noite, irmãos aqui de Caldas. Boa noite aos irmãos que têm nos acompanhado. Os irmãos lá de Jacarezinho, Paraná. Satisfação. Os irmãos também de Limeira, São Paulo. Deus abençoe a todos vocês. E aqueles que têm nos acompanhado. O desejo do meu coração e as minhas orações é que os irmãos continuem crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então esse é o nosso desejo em gravar aqui os nossos vídeos, né? E é claro que se nós quisermos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, precisamos estudar a Bíblia, que é a palavra de Deus. Ouvindo a Bíblia, nós estamos ouvindo Deus. E guardando no nosso coração, nós guardamos as palavras de Deus também no nosso coração. Então a Bíblia é Deus falando conosco. Nós podemos caminhar e ouvir Deus falando conosco por meio da sua palavra. Então, se nós quisermos crescer na graça e no conhecimento, temos que estudar a Bíblia, tá certo? Então é isso que nós estamos fazendo aqui. E eu estou falando com os irmãos sobre o clamor, né, a oração, ou como ora, né, um piedoso em períodos de crise. E acredito que o livro de Lamentações nos ajuda muito a compreender a maneira de nos colocar na presença de Deus quando nós enfrentamos crises como a que nós estamos enfrentando agora, né? Essa crise do Covid, e não só isso, mas também uma crise política, social que está, de alguma forma, afetando o nosso país, como também o mundo todo, né? Então é importante que se diga isso. Então Lamentações pode nos ajudar muito. Eu quero também registrar aqui, irmãos, que esse vídeo que eu estou gravando é o vídeo 4. Eu gravei já antes, mas ele deu um problema, e aí então eu encaminhei, já postei aí para os irmãos o vídeo número 5, e no vídeo 5 aí nós estamos estudando a partir do verso 10, e aqui então no vídeo de número 4, né, que nós vamos repetir, nós vamos aí terminar aí o verso 6, 7, 8 e 9. Então esse é o vídeo de número 4, tá certo? Então nós vamos dar continuidade aí. Só lembrando os irmãos que continuem se inscrevendo aí no nosso canal, aqueles que não são inscritos ainda, encaminhando para outros irmãos e outros ouvintes. O propósito nosso também é de conduzir pessoas a Cristo Jesus, tá certo? Então esse é o nosso desejo aqui. Então nós paramos, né, no vídeo 3, nós paramos praticamente no verso número 5. E aí então tem o verso número 6, que fala que o profeta diz aí que o povo havia se submetido novamente à escravidão, para poder então ganhar o seu pão de cada dia, o seu alimento. Está aí no verso 6 que fala assim: submetemo-nos aos egípcios e aos assírios para nos fartarem de pão. Eu quero só lembrar aos irmãos que o que está acontecendo aqui com o povo de Judá e Jerusalém é um ato justo e santo da parte de Deus. Eu quero repetir aos irmãos que esse povo havia quebrado a aliança com o Senhor, eles tinham quebrado a lei do Senhor, e Deus então agora está respondendo este povo de acordo com o pecado deles. Eles pecaram contra Deus e Deus está respondendo de acordo com o pecado deles. Não há injustiça da parte de Deus, por maior que seja o sofrimento que eles estão passando, mas é um sofrimento justo e digno deles, porque eles tinham quebrado a lei do Senhor. Então eles tinham uma aliança com Deus. Não foi Deus que quebrou a aliança com eles, é eles que quebraram a aliança com Deus, e Deus então está tratando eles de acordo com a quebra da aliança. Eu também falei para os irmãos que esse quadro que Jeremias escreve nos faz lembrar sempre de Gênesis, capítulo 3, quando Adão pecou contra Deus, e Deus então lançou as maldições sobre Adão, expulsando ele da terra, e fazendo com que então agora ele, antes no Éden, ele gozava de plena felicidade, de plena alegria, de muita fartura. Ele comia livremente dos frutos da terra, sem cansaço algum, sem sacrifício algum, mas agora, depois do pecado, não será mais assim. Deus amaldiçoou a terra e disse para o homem que com o suor do rosto ele iria adquirir o pão de cada dia. Então é o que está acontecendo aqui agora com os egípcios, ou melhor, com os filhos de Israel, com o povo de Judá. O que está acontecendo aqui então? Ele diz aí que eles ganham o pão de cada dia debaixo da escravidão. E fala aí dos assírios e dos egípcios. Então o quadro que Jeremias está pintando aqui, ou está descrevendo para nós, é um quadro que aquele povo que antes foi liberto, que foi
conduzido, introduzido na terra prometida, uma terra que emana leite e mel, uma terra de fartura. Agora é retirado deles essa terra e também agora eles têm que trabalhar de maneira escrava para poder conquistar o seu pão de cada dia. É uma linguagem bastante pesada para este povo que era chamado de povo de Deus. Então Isaías, ou melhor, Jeremias está descrevendo a condição que Deus havia colocado esse povo. E ele diz mais aí no verso 7, nossos pais pecaram e já não existem, nós é que levamos o castigo das suas iniquidades. Então veja que ele descreve que além de voltarem a ser escravos da Síria e do Egito, eles também estão agora sofrendo as consequências do pecado dos pais deles. Eu quero só alertar os irmãos aqui que Jeremias não está ensinando que o filho ele paga pelo pecado do pai, não. Mas Jeremias está ensinando algo importante. Como Israel era uma federação, era um corpo, e naturalmente, por ser um corpo, se um dos membros fica doente, é natural que todo o corpo também fica, sente a dor daquele membro. É natural que todo o corpo sofra as consequências também daquele membro que está doente. Nesse sentido aqui, o que está acontecendo? Como eles estavam ligados por uma aliança, como eles faziam parte de um corpo só, de um povo só, então o sofrimento abateu a todos. A todos. E os pais, por terem pecado, as consequências desses pecados vieram sobre os seus filhos também. Agora, não entenda aqui pensando que esse povo também da época de Jeremias não havia pecado. Havia, porque lá no verso 16, ele fala assim, olha, caiu a nossa coroa, ai de nós, porque pecamos. Então, Jeremias também compreendia que as pessoas da sua época também pecaram contra Deus. Os pais pecaram, mas também os seus filhos pecaram contra Deus. Então todo o problema, irmãos, que está vindo sobre este povo é consequência dos erros deles, do pecado deles contra Deus. Nós, quando estudamos a Bíblia, nós sabemos que Deus não deseja o mal para o seu povo. Deus quer o que é melhor para o seu povo. Mas quem faz a escolha muitas vezes do mal somos nós. Então o povo havia escolhido aqui o mal. Pecaram contra o Senhor. E Deus então agora está cobrando deles. No verso de número 8, ou melhor, no verso 8 ele fala assim, escravos dominam sobre nós, ninguém há que nos livre das suas mãos. Então lá em cima ele diz, olha, os nossos pais pecaram, estamos sofrendo as consequências dos nossos pais. Desculpa que eu estou com a garganta um pouco seca, aqui está um ar seco assim, então estou tendo uma dificuldade para falar aqui, mas vamos lá. No verso 7 ele diz, estamos sofrendo as consequências dos pecados dos nossos pais. Agora, o que está acontecendo aqui? Ele diz, e além disso, Senhor, ele está pondo aí, escravos dominam sobre nós. Veja que a situação que Deus coloca esse povo é tão baixa que eles dizem que eles eram escravos de escravos. Escravos de escravos. Vamos pensar um pouco aqui. Lá em Daniel capítulo 1, quando Deus ordena Nabucodonosor para invadir Judá e Jerusalém, então fala que Nabucodonosor toma alguns dos sábios, alguns dos nobres, e levam esses nobres para o exílio na Babilônia, e aí coloca sobre eles capatazes. Esses capatazes aí, eles eram servos de Nabucodonosor. E como servo de Nabucodonosor, eles lideravam, ou eles eram mandavam no povo de Israel. Então eles eram servos de servos. Essa foi a situação que Deus colocou esse povo. E Jeremias está descrevendo para Deus essa condição que Deus colocou cada um deles. Somos servos e servos. É isso que ele diz aí. No verso de número 9, ele fala assim, com perigo de nossa vida, providenciamos o nosso pão, por causa da espada no deserto. Vamos imaginar aqui, irmãos, o seguinte cenário. Nabucodonosor entra com seu exército, invade Judá, invade Jerusalém, toma uma grande parte da população de Judá e Jerusalém e leva esse povo para o exílio e para o cativeiro.
Praticamente as ruas ficaram desertas, as casas ficaram abandonadas. É possível que os portões foram destruídos, os muros foram derrubados, muitas casas foram queimadas. E aqueles poucos que ficaram habitando lá em Jerusalém, eles praticamente tinham que trabalhar para comer. Então sair para buscar o pão significava risco de morte. Veja bem, para eles terem um pão de cada dia, e dia a dia saindo para buscar o seu pão de cada dia, eles estavam arriscando a vida por causa do pão de cada dia. Então é esse quadro que ele está descrevendo aqui. Ó. Eles não tinham mais segurança, porque os muros foram derrubados. Eles não tinham mais proteção, porque as portas foram derrubadas e queimadas. Então eles tinham que comer, eles tinham que beber. Então o que acontece aqui? Aqueles poucos que ficaram ainda em Judá e Jerusalém, eles, para conquistar o seu pão de cada dia, eles corriam risco de morte, de morrer. Porque havia muitos saqueadores, muitos bandidos que ficaram por ali, né, muitos marginais que ainda estavam ali soltos, né? E então eles poderiam muito bem atentar contra a vida deste povo. Então essa é a condição que Jeremias está descrevendo, ou a situação que Deus havia colocado o povo. Então ele descreve aqui qual era a condição deles. E como eu falei para os irmãos, do verso 1 até o verso 9, nós podemos dizer o seguinte, que é como se Jeremias estivesse falando para o Senhor assim: Senhor, vê a nossa condição, vê a nossa condição. Nós temos que trabalhar como escravos, ou como escravos, para comer, para ter o pão de cada dia. As consequências dos erros dos nossos pais recaem sobre nós. E nós também pecamos contra o Senhor. Ele não nega isso, isso está no verso 16. Ele diz: escravos de escravos têm dominado sobre nós. Nós somos escravos de escravos, porque os escravos dominam sobre nós. E além disso, nós corremos riscos de morrer quando nós vamos para o trabalho, porque os salteadores, os bandidos, né, os oportunistas, os ladrões estão à espreita, aguardando o momento de nos atacar e tirar de nós ainda aquilo que nós temos, o pouco que restou, e além disso, também tirar de nós a nossa vida. Este homem está descrevendo, detalhando na presença de Deus aquilo que está acontecendo com eles. Aqui há um lamento da parte desse homem piedoso, há uma tristeza profunda no coração dele, há um sentimento de angústia muito grande no coração dele, quando ele olha para o quadro que ele vê e que está o povo dele. Nós temos que lembrar, irmãos, que Daniel, ou melhor, que Davi lamentou a morte de Saul, como lamentou a morte de Abner profundamente, como lamentou a morte do seu filho Absalão, como lamentou a morte do seu filho que ele teve com Batseba na traição quando ele morre. Ele lamentou ao Senhor essas perdas. Demonstra para nós uma tristeza profunda no coração dessas pessoas e a preocupação que eles tinham também com a vida dos outros. Então, Lamentações nos ensina isso, que pessoas piedosas, elas não se preocupam só consigo mesmas, elas também aprendem a olhar para a desgraça dos outros, para a miséria dos outros, e lamentar diante de Deus isso. Não é reclamar diante de Deus, não é culpar a Deus do mal que está acontecendo, porque eles eram culpados daquilo que estava acontecendo aqui. Mas este homem, ele sabe que o único que pode fazer alguma coisa, o único que pode restaurar novamente a situação desse povo, era Deus. Então, por isso, diante de Deus, ele diz: Senhor, vê a nossa condição. Olhe para a nossa condição. E essa era a condição do povo de Israel. Do verso 1 até o verso 9, ele está descrevendo a condição que Deus havia colocado este povo. Amados irmãos e ouvintes, ao longo da história da igreja, já falei isso para os irmãos em alguns vídeos, Deus levantou homens e mulheres piedosas para orar. E eles não foram orar a Deus sem razão, sem motivo. Eles viram o que estava acontecendo. Eles viram a situação do povo da qual eles pertenciam. E naturalmente aquilo, diante de um coração piedoso, que ama o seu próximo, houve bastante angústia e tristeza no coração dessas pessoas.
Elas não culparam Deus de nada, mas elas entenderam uma coisa: nós estamos nessa situação por causa dos nossos pecados. E Deus é justo em trazer sobre nós o mal quando nós pecamos contra Ele. Mas essas pessoas também compreenderam algo importante, que esse mesmo Deus que traz o mal é o Deus que pode nos salvar dele. Então, Lamentações, na verdade, ela nos ajuda, irmãos, e faz a gente olhar para frente e ver misericórdia. E ver ainda que é possível, novamente, Deus agir com misericórdia e com graça sobre a nossa nação. Então, muitos homens e mulheres foram levantados por Deus ao longo da história da igreja para clamar a Deus, para orar pela miséria do seu povo, na esperança e na certeza que Deus poderia reverter aquilo novamente. Então eles estão clamando ao Senhor, eles clamaram ao Senhor. John Knox, pela Escócia, João Calvino, pela França, Lutero, pela Alemanha. Muitos homens e mulheres foram levantados para orarem a Deus, para que Deus restaurasse novamente a sua pátria. Então, diante da lamentação, ou aqui do livro de Lamentações, nós aprendemos com o profeta que há esperança. Quando ele descreve aqui, ele detalha diante de Deus o que está acontecendo com eles, é porque ele tinha convicção, ele tinha certeza que Deus era poderoso para reverter isso. Nós precisamos olhar, irmãos e ouvintes, para o nosso país, para o que está acontecendo. Nós precisamos, irmãos e ouvintes, ser homens e mulheres que lamentam diante de Deus essa destruição que nós estamos vendo. Não é porque nós somos apegados a coisas materiais, não. Isso até pode acontecer, mas Deus retira isso rapidamente de nós. Mas precisamos olhar para as vidas que estão sendo perdidas por causa do pecado. Esse Covid que está sobre nós é por causa do pecado. Dos nossos pecados. Do pecado da nação, dos governantes, dos nossos antepassados. Então nós temos que olhar para isso e ver Deus tratando isso, mas temos que olhar também com esperança, como o profeta olhou. Porque ele sabia que Deus poderia tratar desses problemas, ele sabia que Deus poderia reverter essa situação, e ele então vai até diante de Deus e diz: Senhor, vê a nossa condição. Ele detalha na presença de Deus a condição da qual eles estavam. Jeremias, ele olha para a ruína do seu povo. E isso não traz alegria no coração dele, traz tristeza profunda. Porque ele sabia que o que estava acontecendo ali era fruto do pecado deles. Nossos pais pecamos. Nós pecamos contra o Senhor. Contra o Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero chamar a sua atenção para isso. Você, como um crente em Cristo, e vendo essa crise que nós estamos passando hoje, sanitária, e quando eu falo crise sanitária, que as pessoas estão morrendo por causa desse Covid e outras doenças que estão aí, essa crise política que nós estamos enfrentando, essa crise social que nós estamos passando hoje, essa crise econômica que nós estamos passando, é o peso da mão de Deus sobre a nossa nação. Mas você, como um crente piedoso, você pode clamar ao Senhor, você pode buscar o Senhor, na esperança que Deus há de ouvir o nosso clamor, e Ele ouve o nosso clamor, e na esperança que Deus vai restaurar a nossa nação, e colocar essa nação, Brasil, aos pés de Cristo Jesus. Um piedoso se curva diante de Deus. Quando ele vê a tragédia, quando ele vê as mãos de Deus pesando, ele ora a Deus para que Deus retire o peso da sua mão. Foi assim que Moisés fez quando o povo pecou contra Deus. Então Deus iria destruir o povo, e Moisés sobe até o monte, intercede por Deus e diz para que Deus não os destruísse, para que Deus tivesse misericórdia deles. É um homem piedoso, que sabe que também Deus é um Deus de misericórdia e de graça, e que Ele pode reverter a situação desde que o povo se arrependa dos seus pecados. Então, meu irmão, minha irmã, eu convoco você a clamar a Deus, a orar a Deus, a colocar o nosso país nas mãos de Deus, a suplicar a Deus para que Deus reverta a situação, converta corações, transforme corações e reverta a situação.
E assim que o homem piedoso faz, ele detalha diante de Deus o que está acontecendo. Diante de Deus o que está acontecendo. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Deus te use, Deus te fortaleça. E que você seja usado por Deus para reverter a situação da qual nós estamos passando hoje. As mãos de Deus estão sobre o Brasil. E Deus, nesse sentido, desperta pessoas para orar, invocá-lo, clamar a Ele, para que Ele então use de misericórdia para com o nosso país. Deus abençoe os irmãos, Deus fortaleça os irmãos. Nós voltaremos aí num novo áudio, num outro vídeo, falando um pouco mais de Lamentações capítulo 5. Deus abençoe os irmãos. Amém.